Ora aqui por mim. Estenda as mãos, que desafio. Pregar como se Marcos estivesse aqui comigo, ministrando a palavra, né? Ore comigo. Diga: Senhor Jesus, abençoe a pastora Cristiane com muita graça. Use a vida dela para falar comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Toque a vida dela. Que não seja ela, mas seja o Espírito Santo usando a vida dela para abençoar a minha vida e falar ao meu coração a tua palavra. Abra os meus ouvidos. Eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Estou só conferindo aqui. Acredito que já dei todos os avisos. Gente, eu vou estar pregando uma continuação, mas eu vou revisar. Nós estamos já há 3 quartas-feiras, né, falando sobre a família. Quem está aqui no culto da família aqui, que está sendo na quarta-feira, diga amém. Gente, ó, quero te dar um conselho. Não fica de fora na quarta-feira. Os temas têm sido incríveis. A primeira quarta foi eu e Marcos começamos com essa palavra, mas a gente teve que terminar bem rápido. Depois foi André e Cláudia. E a última quarta foi o pastor Josemito e a pastora Suzy. Quarta que vem não tem culto. Então, nós tínhamos planejado eu e Marcos terminar a palavra juntos, certo? O papel do marido, da esposa e dos filhos na família. Então, o primeiro ponto que nós falamos na quarta-feira foi o marido ser o cabeça do lar. Conhecendo meu esposo, então o que eu vou falar, faz de conta que é ele falando, tá certo, irmãos? Então, eu vou falar coisas que ele falaria se ele estivesse aqui presencialmente. Vou pedir para a Bia limpar aqui meus óculos. Eu não estou conseguindo nem enxergar direito. Faz de conta que seja ele falando para os homens aqui da igreja, né? Eu estou aqui alegre com o casamento, né? Quem estava no casamento de Adriel e Bia, diga amém. Quem foi abençoado, diga amém, irmãos. Eu vou pedir para... eu acho que é a Abner que está no teclado, me ajudar aqui no teclado, né? Para que você possa ouvir a voz do Senhor. Queria chamar, por favor, a Abner para tocar um teclado aqui. Enquanto... está aqui já. Não estava nem vendo. Né? Para que a gente possa gerar um clima, né, de fé. Porque é tão importante, irmãos, a nossa família. Amém? Diga: uma família ajustada, uma igreja abençoada. Tudo começa com a nossa família, irmãos. Uma igreja fraca significa uma família fraca. Para uma igreja ser forte, tudo começa com o casamento. Por isso que é tão importante você investir no seu casamento, na rede de casais. Quando tiver uma conferência de casal, você está valorizando. Porque uma igreja é constituída de família. E não tem como uma igreja ser abençoada com fingimento, irmãos. Por isso que eu e Marcos não podemos ser um casal fingido. Fazer de conta que temos um casamento bom, se de fato não for bom. A gente precisa ser de verdade. O que a gente é aqui, a gente precisa ser na nossa casa. Amém, irmãos? Você precisa ser um homem parecido com Jesus. E eu agradeço a Deus pelo coração do meu marido. Nós vamos fazer agora dia 24 de dezembro. Eu não sei se a gente vai viajar. Eu gostaria que a gente viajasse, mas eu entendo que tu está no controle de Deus, amém? Eu disse: Deus, obrigado, porque Marcos não adoeceu no Chile. Meu Deus, Deus me livre se Marcos tivesse essa crise no Chile, que ia ser de mim? E além do mais, 2 anos juntando pontos. Os nossos pontos iam para a Curcuia e a gente nem ia se divertir, né? E ele planejou a gente andar no deserto, andar muito, comprou até uma bota para mim, para ele, para a gente andar, como nunca andamos na nossa vida, né? No deserto, Atacama. Mas essas aventuras que Marcos gosta, eu amo também. E Deus é tão generoso em ter me presenteado um homem que valoriza a família. Marcos é um homem que valoriza a casa, a família. Sempre foi assim, né? E eu sou muito feliz e grata ao Senhor por isso. Mas eu fico feliz porque Marcos é um homem forte. Apesar de eu ser uma mulher com temperamento colérico, Marcos é melancólico, mas eu louvo a Deus pelo colérico que ele tem na vida dele. Porque uma mulher como eu precisava de um homem firme. Senão ele ia ser um banana. E ele não é, viu, irmãos? Quando ele diz é sim, é sim. Quando ele diz é não, é não. E eu agradeço por isso.
né? Por Deus ter colocado Marcos como o cabeça do nosso lar. Lá em 1 Coríntios 11:3 fala, o tema da palavra é o papel do marido, da esposa e dos filhos da família. Então, qual é o primeiro papel para ter uma família abençoada? É o homem ocupar o lugar de homem na casa. É o homem ser o cabeça, amém, irmãos? Irmãos, eu posso dizer uma coisa de todo o meu coração. Seja uma inspiração de homem de Deus para sua esposa. Seja uma inspiração de um homem que ora, de um homem que faz devocional, meus irmãos. Não tem que a tua esposa estar o tempo todo te chamando para orar. Olha, a gente só faz isso porque a gente quer o bem da nossa casa. Mas não é o certo. O certo é você ser o cabeça espiritual também da sua casa. Tem algum homem aqui? Não fique chateado comigo, mas eu tenho que dizer a verdade para você com muito respeito. Porque uma mulher precisa de um homem como cabeça. Foi Deus que criou assim. Deus não nos criou para ser nós, mulheres, o cabeça da nossa casa. Deus criou você, meu irmão, para saber dizer não e corrigir sua esposa. E não homens governados por mulheres manipuladoras e controladoras. Eu sempre peço a Deus, me ajude a não ser uma mulher como Eva, uma mulher amaldiçoada, que controlou seu marido, manipuladora. Mulheres que estão aqui, Deus vai cobrar de você se você é uma mulher manipuladora. Escute hoje de manhã uma palavra de julgamento para você. Se você não mudar seu comportamento, Deus vai te disciplinar. Tem alguém aqui? Uma correção para uma mulher aqui. Se você está manipulando sua família e você sabe quem você é, se você não se arrepender profundamente, tu vai ser disciplinada pelo Senhor. Porque nós mulheres fomos colocadas ao lado do nosso marido. E daqui a pouco eu falo sobre a nossa função. Mas sabe, o plano de Deus para Eva era ser uma ajudadora. E aquela mulher foi usada por Satanás. E Adão falhou. Adão era para ter dito, mulher, eu não vou comer esse fruto não. Porque Deus me deu uma ordem. Deus ia corrigir Eva, mas Adão foi um banana. Adão não se posicionou, não disse não a uma mulher influenciada pelo diabo. Ele preferiu pecar contra Deus do que entristecer sua esposa. Que é isso? Diga não para essa mulher. Mulher precisa de um homem que sabe dizer não para ela, que sabe corrigi-la. Nós precisamos de homens como cabeça. Tem alguma mulher que concorda comigo? Eu não imaginava que Deus ia me colocar numa dessa. 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher deve ser você, homem. Quem deve dar as ordens na sua casa é você. Um homem que é controlado pela mulher só faz o que ela manda. Quem é você na sua casa? Ser amoroso não é ser manipulado. Ser amoroso é compreender. Mas tem horas, meus irmãos, que a melhor coisa que você faz por sua esposa é dizer, pare com isso, minha querida. Não vai ser como você quer. Quando uma mulher vai falar com você, você deve orar para saber se é Deus que está usando ela ou se é o Satanás que está usando ela. Porque nós temos sensibilidade, sabe, irmãs? Mas se a gente não vigiar o nosso coração, nós podemos destruir a vida do nosso marido, influenciando ele com o coração do diabo. E eu estou falando isso, eu sou uma mulher. Eu poderia estar me escondendo aqui, mas não posso, porque eu tenho uma responsabilidade com Maria. Através de Maria, uma adolescente, Deus começou a restaurar a confiança nas mulheres.
Para Deus confiar a criação do seu filho a uma menina de 14 anos. Deus estava dizendo: eu vou restaurar a confiança em você, mulher. E eu não posso quebrar a confiança de Deus. Se Deus confia em mim, então eu vou ser uma mulher que vai honrar Ele, começando na minha casa. Quem está aqui? Porque a mulher perdeu a confiança. A mulher foi uma tristeza para Deus. Uma mulher que influenciou o coração do seu esposo. Porque uma mulher sabe influenciar, para o bem ou para o mal. Mas ele era para ter dito não para ela. Efésios 5:23 diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Portanto, o principal papel do homem como cabeça do lar é servir a sua esposa e seus filhos. E isso o Marcos sabe fazer muito bem. Ele sabe cuidar de mim muito bem, mas também sabe me corrigir quando eu estou falando da forma errada, ou quando eu estou com uma preocupação muito grande com as pessoas. Para que isso, gente? Confia em Deus. Essa pessoa que tu estás orando, ela tem Deus, ela tem o pastor, é o nosso supremo pastor. Entrega somente ao Senhor, deixa Deus trabalhar. Quantas vezes eu ouvi Marcos falando comigo, para que eu pudesse apenas confiar as pessoas que não estavam correspondendo a Deus, pessoas carnais da igreja, pessoas difíceis de lidar. Eu só apenas entregasse: toma, Senhor, toma, trata. Quantas vezes Ele foi me dar conselhos para eu dormir de noite, por causa das preocupações, né? E Ele está ali, sendo cuidador. O pai é muito importante, o marido como cabeça, mas sabe, o homem como pai é muito importante na vida dos filhos. Não um pai permissivo, não um pai omisso, mas um pai, ele tem a função de comunicar direção, limite e segurança. Ele tem o papel de comunicar direção. Como é importante um pai que olha para o filho: esse comportamento não dá, meu filho. E direção envolve tomar decisões, mas ao mesmo tempo, né, com respeito, não com autoritarismo. E Marcos, ele é muito assim. Tem hora que ele tem que chamar os filhos e ter conversa um por um. E Pedro, o apóstolo, em 1 Pedro 5:3, ele diz: olha, aos homens, não hajam como dominadores. Isso é uma palavra para os pastores, mas serve para o homem na sua casa. Não hajam como dominadores que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Então governar não é dominar, é conduzir por meio do respeito. Não por imposição, mas pelo exemplo. Então os filhos observam você como pai. Se tu é fervoroso ou se você é um homem frio. Os filhos observam se você ama Jesus ou se você não ama. Porque amar Jesus é na nossa casa, meus irmãos. Não é apenas vindo para o culto. É se tu faz devocional, o teu filho pega tu orando de joelhos. Se nunca pegou, está na hora de você dar uma brechinha para ele te ver orando de joelhos. Ou tu pode mesmo chamar teu filho: vem orar comigo, filho, vamos nos ajoelhar aqui. Ser exemplo é você ler a Bíblia junto, estar junto como uma inspiração para sua esposa, para os seus filhos. Porque olha, irmãos, quando um homem se levanta em uma família, há uma mudança na casa. Amém, irmãos? Um homem cheio do Espírito, temente ao Senhor, né? É um homem que a casa fica em ordem. Eu sou muito grata a Deus, porque, gente, eu vou colocar o próximo ponto, que é sobre mulher. O homem como cabeça do lar e a mulher como ajudadora, auxiliadora idônea. Gênesis 2:18 diz que a mulher, disse mais o Senhor a Deus: não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra auxiliadora, idônea, é Ezequinedó,
que significa ajudante adequado. Na nossa cultura, ajudante tem a ideia de secundário, que ajuda o primário. É uma pessoa subserviente ao principal. Mas, na cultura hebraica, a ideia de ajudadora, auxiliadora, no hebraico, tem a ideia de ajuda e força. Fortalecer alguém de uma forma que esse alguém não poderia fazer sozinho. Então é tão lindo como Deus, quando Deus fala que a mulher é ajudadora, Ele não coloca ele abaixo, a mulher abaixo. Deus, quando chama uma mulher ajudadora, e esse é o pensamento de Deus para mim e para ti. Deus está dizendo, é porque você tem conselhos sábios para esse homem. Você vai ajudar na área que ele tem uma debilidade. Porque a imagem de Deus, irmãos, lá em Gênesis capítulo 1, não é apenas o homem e não é apenas a mulher. Você sabe que diz que a imagem de Deus é homem e mulher. Ou seja, tem coisas que Deus colocou no homem que faz bem à mulher, que a mulher precisa. E tem coisas que Deus colocou na mulher que faz bem ao homem, ele precisa, amém, irmãos? Então, quando a gente sabe o nosso lugar, como isso é maravilhoso. A palavra Ezé, no hebraico, Deus fala de si mesmo em relação a Israel. E nunca diríamos que Deus é secundário. Deus é o ajudador de Israel. Amém, irmãos? Deus é secundário? Não. Deus é colocado como a pedra principal de Israel. Por isso que ele coloca essa palavra Ezé. E quando fala de auxiliadora, Deus pega um pedacinho dele e coloca na palavra ajudadora, auxiliadora, como Ezé Kinegdor. Então Deus, né, ele coloca, né, parte dele mesmo na mulher. Nunca diríamos que Deus era secundário. Deus sim, ele fortalece Israel, ele ajuda Israel. E quando Deus escolhe essa palavra para descrever a mulher, ele fala dele mesmo. Quem é o nosso auxiliador, consolador? Quem é, irmãos? O Espírito Santo. É uma palavra que Deus usa, porque é assim que Deus quer que a gente seja na vida do nosso marido, uma bênção. Então não deixe o diabo usar você para destruir a vida da sua família. Não deixe o diabo te usar para desagradar a Deus, como ele usou Eva. E Eva foi usada nas mãos do diabo para desvirtuar Adão, para Adão fazer o que ela queria e não o que Deus queria. Que responsabilidade temos como mulher de Deus? Você quer que o seu marido faça o que você quer? Ou você quer que esse homem faça o que Deus quer? Porque Eva tomou a decisão de manipular seu marido para ele fazer o que ela queria. E deu essa desgraça toda. E nós mulheres temos da parte de Deus uma influência muito grande. Os homens não gostam não, né? Que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Mas a influência que uma mulher tem é muito forte para desgraçar um homem, ou para levantar esse homem para que ele viva todo o plano de Deus. Eu já vi mulheres que entraram na vida de um homem e eles se tornaram homens, outros homens maravilhosos, com auxílio da sabedoria da sua esposa. Mas eu também já conheci mulheres que desgraçaram um homem, usadas por Satanás. Deixam o diabo e usá-la com a influência de manipulação e de controle. Isso é muito grave. Deus quer que eu e você sejam inspiração na nossa família. Amém? De sabedoria.
Até nos nossos erros. Não vou falar que eu sou perfeita, não. Tem hora que eu erro. Falo com o Marcos de forma errada. E às vezes na frente dos meninos, na hora, o Espírito Santo fala comigo. Vá lá pedir perdão. Eu reúno, viu? Venham cá, meninos. Quero pedir perdão a vocês. Porque eu falei assim, assim, assim. Porque eu erro. Eu não posso falar de uma mulher que não existe. Quantas vezes já errei no tom de voz, falando de maneira errada, às vezes até desrespeitando. E na hora, Deus, pare agora e vá se corrigir. Se humilhe, peça perdão a Deus. E vá lá pedir perdão ao seu esposo também. E se for na frente dos meninos, peça perdão também. Então a gente precisa reconhecer quando a gente não está tendo, sabe, sendo aquela inspiração em nossa casa de uma mulher de Deus. Seja uma mulher temente. Eu sempre pedi a Deus, me ajude a não ser como Eva, meu Deus. Me dê o temor do Senhor, para que aconselhe segundo o teu coração. Olha, irmãs, até se seu esposo estiver pecando contra Deus, negligenciando a vida espiritual dele, ou tendo mágoa contra alguém, não concorde. Ser submissa não é concordar com os erros do marido. Não deixe ele ser um homem falso. Se você vê falsidade no seu marido, corrija ele com amor, com respeito. Não deixe isso acontecer. Sabe, é muito claro no Novo Testamento o erro de Safira, no capítulo 5 de Atos. Aquela mulher era para dedicar ao marido dela: olhe, não peque contra Deus. Tu está querendo mentir para os pastores, porque ele queria dar uma oferta, irmãos. Ele planejou dar uma oferta na casa de Deus, mentindo sobre o valor. Ele não precisava disso. Ela era para ter naquele momento dito a ele: não, você não está dando esse valor, eu não posso concordar. Não vou dizer que você está dando se você não está dando. Mas ela, em nome de uma submissão falsa, se juntou com ele e planejaram mentir para a liderança. Sabe o que aconteceu, meus irmãos, em Atos capítulo 5? Ele naquele momento foi sozinho para o culto. Morreu ele sozinho. No outro culto, chegou ela. Pedro perguntou: vocês venderam por tanta propriedade? Vendemos sim. Ela concordando. Por que vocês mentiram? Seu marido acabou de morrer e agora é sua vez. Os dois morreram. Por quê? Porque ela era para ter corrigido o marido. Tem que ter essa postura, não está de acordo com Deus. Sabe por que às vezes casais, eles morrem espiritualmente pela sua omissão, minha irmã. Você não está corrigindo seu esposo. E o pior é quando o homem começa a esfriar e a mulher esfria junto. Se um cair, quem vai levantar o outro se não tiver alguém em pé? Se o seu esposo não está sendo uma inspiração, por que você tem que fazer igual? Se ele não está buscando a Deus, busque você, jejue e ore por ele. Seja um exemplo dentro de casa, para seus filhos verem. Sabe, Marcos, o pai dele se converteu faltando um dia para morrer, quando ele tinha 92 anos, o ano passado, outubro. A mãe de Marcos criou os dois filhos, Semíramis e Marcos, sozinha na igreja. Ele não queria ir, ela ia. Ele não orava, mas ela orava. Ele não educou os meninos para amar Jesus. Ela levava os filhos para a vigília. Dorme na igreja. Ele não proibia. O ruim é quando uma mulher casa com um homem que proíbe tudo. E quando teu marido proibir, sabe o que tem que fazer? Obedecer, minha filha. Casou. Vai jejuar e orar em casa. Porque é sério. Mas a nossa função é não concordar com o erro do marido. Se ele está com impureza, chateado no coração, você vai dizer a ele: olha, se você não procurar fulano, eu vou procurar. Eu lhe amo muito, mas seu coração está sujo, amargo. Você tá agindo de maneira que está desagradando a Deus. Eu vou procurar se você não procurar. Lhe dou uma semana. Vocês estão entendendo, irmãs queridas?
Porque esses anos todos que eu e Marcos estamos casados, vamos fazer 30 anos, eu fiquei com cuidado com o coração do meu marido. E Deus falou para mim: cuide dele, não deixe o diabo sujar o coração dele. Ah, minha irmã, eu nunca deixei não. Se tiver com alguma coisa, resolva logo, porque senão eu vou denunciar. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque nós somos as guardiãs da nossa casa. Adão falhou. Deus está confiando nas mulheres serem mulheres exemplares, que através do seu bom testemunho de fidelidade, uma mulher fervorosa, fiel, constante, sua casa vai servir a Deus por causa de você. E eu tenho um exemplo disso. Minha sogra, ela poderia ter ido para o mundo beber cachaça, nunca foi. Não tinha um marido com ela, mas ela tinha Deus como marido. Ela não desrespeitava, mas ela levava os filhos para acampamento, para culto, para vigília. Criou os dois na casa de Deus. Por isso que Marcos se tornou um homem de Deus. Depois da morte da minha sogra, meu sogro ficou mais aberto. Comecei a ser mais amiga dele. E eu sempre dizia: seu Manuel, entrega a vida a Jesus, viu? Se eu morrer sem Jesus, é para o inferno, viu, seu Manuel? E ele entregou a vida a Jesus. Glória a Deus por isso. Nós somos importantes para Deus, minhas queridas, para destruir nossa casa ou para levar nossa casa a cumprir o chamado de Deus. Tem uma outra mulher que é muito importante, e Jesus faz questão de deixar escrito: a esposa de Pilatos. Lá em Mateus 27, 19, ela se tornou uma seguidora de Jesus, sabia? A esposa de Pilatos, discípula de Jesus. 27, 19 diz: e estando ele no tribunal. Quem era Pilatos? Era autoridade em Israel, era um governador. Ele estando no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Que mulher sábia! Como que eu e você podemos ter sabedoria? Em primeiro lugar, pedindo a Deus, irmãs. Você está sem sabedoria? Vai pedir a Deus. Tiago 1:5. Se algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele é generoso, e Ele não repreenderá a você que pedir. Tiago 1:5. É uma forma de você pedir sabedoria para edificar a sua casa. A segunda maneira de você ser uma mulher ajudadora é ouvindo conselhos de mulheres mais maduras. Existem mulheres que a gente pode ouvir conselhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje eu sou mãe de um rapaz casado, mas eu fui procurar algumas mulheres aqui na igreja para me ajudarem. Eu fui pedir conselho a Nádia. Como é, Nádia, ser uma mãe de homem casado? Ela casou os filhos. E ela foi me ensinando, foi me dizendo. Eu fui pedir conselhos a outras irmãs. Me fala, para a pastora Jerusa, me diz como deve ser a atitude. Gente, teve um casal de amigos nossos aqui que são pastores, pastor Tony e a pastora Beth. Eu estava de cirurgia, eles foram fazer uma visita a mim lá em casa, na outra casa. A pastora Beth estava conversando comigo e me ensinando como ser uma boa sogra. A situação que ela passou por falta de sabedoria da sogra dela. E eu pedindo conselho. Eu sou pastora, mas essa área eu estou aprendendo. E a Bíblia diz que nós devemos aprender com pessoas mais experientes. E eu não tinha experiência, eu estou tendo agora. Mas eu fui ouvir conselhos de mulheres mais experientes do que eu, para aprender a ser mãe de um homem casado, para eu não fazer meu filho sofrer, sendo uma sogra entrona, mandando na vida dele. Me ajude, meu Deus, para eu não cometer esse erro. Tito 2, 3-5. Semelhantemente às mulheres mais velhas. Olha o que a Bíblia diz. Deve viver de modo digno. Não deve ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, deve ensinar o que é bom. Deve instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. Mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais novas a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a serem submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Olha que coisa linda. E a gente pedir conselho. Está passando por uma situação na sua casa, não sabe lidar, a mulher pede conselho.
tem pessoas cheias do Espírito que podem te ajudar, que já passaram por muitas lutas, amém, irmãs queridas? Em segundo lugar, o marido deve amar a sua esposa. Efésios 5:25 diz que o homem ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Amar envolve carinho, apreço, dedicação, cuidado, valorização. Amar é doar-se como Cristo amou a igreja. Eu não vim para a mini vigília aqui sexta-feira, porque Marcos estava com crise na coluna. E eu pensei, vou deixar ele em casa. Mas, irmãos, eu não podia, porque Marcos cuida tão bem de mim quando eu preciso. Quando eu estou doente, quando eu estava cirurgiada, ele não me deixava sozinha. Se ele precisava sair, ele deixava os meninos para tomar conta de mim. Como que eu ia deixar ele sozinho em casa? Ele com dor, andando assim, sem poder andar. Não, eu estou melhorzinho, vá-se embora. Eu não posso não, vou morar junto. Ficou nós dois lá orando em línguas. Durante a mini vigília acontecendo, não teve transmissão, mas a gente ficou nós dois orando em línguas enquanto estava tendo a mini vigília. Por quê? Porque ele tem mostrado tanto o cuidado dele comigo, o amor, se importa comigo, se eu estou bem, né? Às vezes eu vejo o Marcos nem se importando com ele, minha gente. Deixa de comprar coisa para ele, para comprar coisa por menino e para mim também. E me surpreende. Então, como é maravilhoso você ter um esposo desse, que nas atitudes diárias ele se importa, né? É um amor sacrificial. Ele dá atenção mesmo quando está cansado, abre mão dos direitos, não agrada a si mesmo. Colossenses 3,19 diz: e vocês, maridos, amem suas esposas e não a tratem com amargura nem aspereza. Às vezes quando ele fala meio grosso assim comigo, eu digo, Marcos, eu não gostei, me perdoe. Teve um dia desse que eu estava ligando para ele no telefone e ele estava falando meio brabo. Aí eu disse, Marcos, mas fala comigo tão ruim. Aí ele, me perdoe. Acho que eu estava cansado. Mas mesmo você cansado, meu irmão, você que é marido, mesmo você cansado, trate sua esposa com gentileza. Olha, uma vez eu fui marcada. Eu estudava lá em Goiânia, Goiás. E meu professor era o pastor Robert. Ele era um americano, casado com a Alda Célia. Gente, quando aquela mulher chegava, os olhos dele, ele parava tudo. Isso me impressionava. Eu solteira, adolescente, né, jovenzinha, mas eu vi a gentileza dele tratando a sua esposa. Marcou meu coração. Um homem gentil imita Cristo, meus irmãos. Quer uma mudança na sua mulher, seja mais gentil com ela. A gente fica muito envergonhado quando a gente tem um marido muito gentil. A gente vai, Senhor, me transforme, me faça ser uma mulher melhor. E a mulher, segundo lugar, se o homem ele deve amar sua esposa, a mulher deve ser submissa. Efésios 5:22-24 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Meu Deus, olha que frase que Paulo fala, como ao Senhor. Oh Jesus, olha que coisa forte. Deus olha para você como marido e ele diz: você, marido, se pareça comigo, para que quando a sua esposa for se submeter a você, ela me veja em você. Isso não é sério, irmãos? Um marido parecido com Jesus. Mulheres, sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Como é bom ter um cabeça, meus irmãos. Como é bom ter um marido que se importa, que nos corrige, que tem hora que não faz o que a gente quer. Às vezes, eu ia dar um conselho a Marcos, né? Não, eu não estou sentindo que é isso não. Aí tudo bem. Aí ele não fez o que eu pedi. E ele estava certo. Eu digo, meu Deus, obrigada. Obrigada que o Senhor me livrou de uma fria, deu um conselho errado, meu Deus. Mas já teve outros conselhos que eu dei e ele disse, não concordo, vou fazer como eu acho. E que eu tinha razão. Aí o que ele faz? Eita, Cristiano, tu tinha razão. Me perdoe aí, porque eu não fui sensível ao teu conselho. Então o que você tem que fazer? Vai orar para saber se esse conselho vem de Deus ou não. Amém, queridos? Mas é tão bom um homem que é o cabeça, né? Que é o cabeça da sua esposa. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o salvador do corpo. Porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Ser submissa, eu achei muito importante. Envolve mais do que respeito. Reflete entendimento do governo do lar estabelecido pelo Senhor. Minha gente, eu já conversei com mulheres tão frustradas, porque elas dizem, pastora,
Na minha casa, quem é o cabeça sou eu. Meu marido, ele não se importa com nada. Sabe? É tão ruim ver uma mulher se sentindo sobrecarregada por causa de um homem que não ocupa o lugar dele. Isso não faz uma mulher feliz. Porque Deus estabeleceu o governo da família para a família ser estruturada e ser feliz e ter harmonia. Quando há uma inversão nos papéis, só traz trauma. Os filhos ficam com trauma de um pai ou um bicho. Os filhos ficam com traumas porque não tem uma referência. Então, acontece muito desajuste, muito estresse. E a mulher fica muito reclamona, murmuradora, insuportável, porque ela está carregando um peso que não é dela, é teu. Tem coisas que é sua responsabilidade e tem coisas que é a responsabilidade da sua esposa. Então, ocupe o seu lugar. A mulher, ela deve sujeitar-se ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. Em contrapartida, o marido deve governar e exercer a autoridade como Cristo, pois ele amou e se sacrificou por ela. Sabe? Quando o homem, ele é um homem inspirador, de oração, sensível, que ouve a Deus. Minha gente, nem é difícil obedecer. Sim ou não? A gente obedece, que a gente fica com tanta vergonha, que a gente diz assim: eu tenho que cuidar bem desse homem, ele é tão bom comigo. Às vezes eu estou cansada, mas eu digo: eu vou fazer a mesa, eu vou fazer uma comidinha para Marcos, porque como ele é bom comigo, meu Deus, eu não posso ser ruim com ele, porque eu vou pecar contra o Senhor. Quando uma mulher, ela tem um homem que se parece com Cristo, é tão fácil se colocar debaixo da missão. É muito difícil com uma mulher quando tem um homem, né, que não imita Cristo. Um homem que não ora, um homem que não busca Deus, um homem que não se posiciona. Não traz alegria para uma família um banana dentro de casa. Mas um homem que parece com Cristo coloca tudo no lugar. Amém, irmãos? Como faz bem um homem que ama a sua esposa. Como faz bem para uma família um homem que coloca limite nos filhos. Meu Deus, a gente quer fazer de tudo para honrar esse marido. A mulher fica muito constrangida. Eu já fiquei muito constrangida de dizer: meu Deus, muda a minha vida para que eu seja melhor para o meu marido. Me ajuda a ser uma esposa melhor. Esse homem merece tanto, Deus. Olha o quanto ele é bom comigo. Ai, irmãos, como é bom. A missão de ficar debaixo desse homem é protetora. Terceiro lugar, estou terminando. O marido é o provedor do lar, meus irmãos. Efésios 5, 28 a 30 diz: assim como os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. O homem deve trazer a provisão do lar, mas não só dinheiro. O homem também deve cuidar das necessidades da sua esposa. Perceba como ela está, como estão as emoções dela. Se ajoelhe com ela, entre em jejum junto com ela, trate com carinho, ouça o coração. E tem horas que tem que ter correção. Se ela está fora do padrão de Deus, além de você cuidar do coração dela, você também deve ser o provedor financeiro da casa. Ela pode até trabalhar, mas você é a pessoa que sustenta a sua família. Às vezes acontece que o homem ganha tão bem que diz à esposa: fica com esse dinheirinho para ti. Tu não precisa me ajudar a bancar a casa. Só porque mulher gasta, viu, irmãos? Sim, não. Marco diz: olha, tu vai ficar com esse dinheirinho para você. E você se vire para você não ficar pedindo amém de instante, porque tu gasta demais. Por isso que ele me deu, né, um salário para eu administrar como eu queira. E o resto ele banca. Então é tão bom você ver um homem que se importa com o cuidado, com a roupa, né? Mas se as condições financeiras não dá, os dois trabalham. Mas a função maior é do homem trazer a provisão para a sua casa, né?
Dê um presentinho à sua esposa. Descubra a linguagem do amor dela, né? O que ela gosta? Ah, ela gosta que a gente viaje. Mas eu tô tão liso. Vamos comer junto na pracinha, nem que seja um cachorro quente lá de... Como é o nome daquele menino? De Azevedo. Eu já comi, viu? Tava tão liso, só tem tempero, né? Mas eu e Marco tava tão feliz com aquele único cachorro quente. Ai, que maravilha. Mas estávamos nos divertindo, né? Porque ele estava se preocupando em a gente ficar juntinho. Quando a gente estava bem liso. E quando estava liso mesmo, que não dava nem para comer um cachorro quente, a gente ia comer atrás da casa, né? Ah, é o ar livre. O ar livre é lá fora, no quintal. Mas foi tão bom os nossos momentos ali, né? Mas o importante é que o homem entenda que ele deve trazer esse cuidado com a sua esposa, né? Ter esse mimo com ela, o que é que faz bem a ela. Mas também tem que ter cuidado com a casa, viu, irmãos? Viu uma porta com a trinca quebrada, a luz que teve defeito, uma pingueira na casa. Quer ver uma mulher irritada? Deixa para depois. Aí a mulher começa a ficar murmuradora. Também a torneira está pingando. Já te pedi 300.000 vezes. E está lá, torneira pingando, chuveiro que está queimada, a resistência, a luz que se apagou, não sei de onde. Oh, gente, é tua função. Não sabe fazer? Contrata uma pessoa que faça. Mas tenha paz na sua casa, amém? Essa não é função da sua esposa. Faça a sua função, né, acontecer, que é ser proativo. Então, Provérbios 24:27 diz: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Seja um homem assim. E por último, a mulher como administradora do lar. A mulher como ajudadora significa que ela é uma conselheira, responsável pelo cuidado e pela condução do lar. Olha, irmãs, Provérbios 31, 10 a 31, é maravilhoso esse texto de Provérbios 31. A mulher como administradora do lar. O verso 27 é muito forte. Provérbios 31, 27 diz: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Oh, minha gente, é tão lindo eu ver uma mulher que ela é trabalhadora. Tem mulheres aqui na igreja que elas são exemplares. Elas trabalham fora, têm filhos, e quando você vai na casa delas, como elas são organizadas. Uma mulher dessa é uma inspiração. Faz comida para o marido, cuida bem da roupa do filho. Ela é uma administradora. Se você olhar para essa mulher, a casa dela é um exemplo. Então Deus nos chamou para isso, né? A administração do nosso lar. Não é fácil, né, irmãs? Porque não só é deixar a casa limpa, é a educação dos filhos. O homem ajuda, mas o trabalho mais árduo de quem é? É da educação. Oh, querida, não se engane, tu que vai casar. É da mulher mesmo. Ensinar. O homem ajuda. E deve. Porque, olha, se um menino não respeitar a autoridade do pai dele, só a polícia que ele vai respeitar. Você é o cabeça da sua casa. Seus filhos precisam respeitar você quando você falar. Mas sabe, o trabalho diário é com a mulher, para ensinar, para orar, para corrigir. E ela pede: bem, me ajude aqui, tem essa conversa com o nosso filho, olha isso aqui. E você vai estar ali, né, colocando as coisas no lugar. Mas a mulher precisa que o homem ajude na administração do lar. Mas a responsabilidade principal é nós, como mulheres, de uma casa organizada, de filhos educados. Sabe, quando uma mulher deixa os filhos assim, ó, sem ordem, passa muita vergonha. Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Por que não botou pai? Porque disciplina diária é da mãe. Agora, quando a mãe não está disciplinando, ou se o filho não está obedecendo: marido, vem cá, me ajude. E se ele não temer o pai dele, não sei na tua casa, lá em casa era assim, os meninos não gostavam quando era Marco ia dar uma pisa, porque a pisa dele era muito mais dolorosa. Sim ou não? Não, paiinho, eu me conserto, paiinho. Com a mãe a gente não é mais mansa. Mas o homem faz uma diferença muito grande no lar, ajudando sua esposa, né? Então, você que tem filhos, quer um segredo? Faça um discipulado individual. Saia com um, tenha tempo com o seu filho mais velho.
Marca um outro horário com o filho mais novo. Quando é muito pequenininho, eles não têm muito esse discernimento. Mas quando ficam adolescentes, eles precisam de tempo de qualidade. Que você gaste tempo individualmente com eles, para tomar um café, para conversar sobre o coração. Veja como ele está, quem são os amigos do seu filho, né? Agende um horário para você discipular seu filho, ouvir o coração. Fique atenta à sua casa, converse, ouça. Tá vendo o marido triste, venha chamar ele para conversar. Está sentindo alguma coisa, meu querido? Fiz alguma coisa? Seja uma mulher que cuida do marido, cuida dos filhos. A mãe tem a função de comunicar, sabe o quê? Organização, companheirismo e afetividade. Nós temos de Deus essa responsabilidade sobre a organização, ser companheiros e demonstrar esse amor pelo nosso marido e pelos nossos filhos. Seja essa amiga, seja uma mulher organizada, não seja uma provocadora de contendas, não seja aquela mulher usada pelo diabo, que quando você chega o clima pesa. Meu Deus! Deus uma vez me corrigiu, eu estou terminando com isso. Deus falou para mim: você não pode ser uma mulher que você traz peso. Você tem que ser uma mulher que traz alegria para a sua família. Você é uma resolucionadora de problemas. Quando você chega, você bota tudo no lugar. Vamos almoçar, tal. Faz a família ficar unida. Amém, queridas? Esse é o nosso papel na nossa casa. E dos filhos? Obedecer os pais. Obedeça seu pai e sua mãe. Você vai ser um filho muito abençoado. Temos aprendido com a Igreja da Paz que a verdadeira obediência é imediatamente, completamente e com boa atitude. Obedeça completamente. Não fica obedecendo um pedacinho, não. Obedeça imediatamente. Não deixe para depois. Fulano, vem cá. E tu demora. Demora já é uma desobediência. Seja rápido na obediência. Tenha uma boa atitude, ao invés de quebrar as panelas. Não, faça com amor, obedeça seus pais. Sua atitude definirá sua altitude. Aonde você vai chegar depende da sua atitude nas correções. Então seja um bom filho. Honra os pais. É outra papel dos filhos, obedecer e honrar. Honrar, está lá em Efésios. Honra teu pai, obedeça, porque é justo, né? E você vai ter, tudo vai bem, e você vai ter longa vida sobre a terra. Fala, sabe de quê? De você obedecer. Quem honra, obedece. Você vai ser tão abençoado. Um filho desonroso morre antes do tempo. Sabia? Porque se a obediência traz, honra e obediência traz uma vida longa, a desobediência também encurta os nossos dias, né? Então que seu pai não ore com tristeza por você, mas com alegria. Honre ele e ela, né? Porque um filho desonroso traz muita tristeza. A honra vai mais além da obediência. Abrange respeito, gratidão e cuidado contínuo pelos seus pais, mesmo quando eles estiverem ausentes, mesmo quando você casa, seja honroso e cuide dos seus pais na velhice. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Quando seus pais envelhecerem, cuide bem deles, porque isso é honrar o Senhor. Vamos ficar em pé. Eu sei que eu me demorei muito, mas foi uma exceção por causa do meu aniversário. Vamos orar. Se você estiver com seu esposo, com seus filhos, ore junto agora. Vamos orar pela família. Pai, nós abençoamos nossa casa, nossa família. Consagramos nossa casa ao Senhor. Quero consagrar meus filhos. Quero consagrar a vida de Marcos com meu esposo. Quero consagrar cada família aqui representada. Cada marido, cada esposa, cada filho. Pai, que a nossa casa pertença a Ti. Seja o fundamento da nossa família. Senhor, eu oro para que os homens estejam ocupando o lugar deles no casamento. Que o marido ocupe
o lugar de cabeça. Que a mulher seja uma mulher, Senhor, submissa, uma mulher ajudadora, uma mulher sábia. Que os filhos, Senhor, saibam obedecer e honrar seus pais. Queremos consagrar toda a nossa família ao Senhor. Se você puder orar rapidinho, ore aí pela sua esposa, ore pelos seus filhos. Se seus pais não são crentes, ore agora pelos seus pais. Coloque diante do Senhor a vida deles. Queremos abençoar cada família, Senhor, que está aqui representada. Oh Deus, edifica os casamentos, venha fortalecendo a família. Oh Deus, que o Senhor venha destruindo todo espírito de contenda, de confusão, de divórcio. Vai destruindo todo demônio que quer destruir as famílias, Senhor. Traga saúde à nossa casa. Eu quero abençoar nessa hora. Oh Pai, abençoamos cada família, abençoamos cada casal, abençoamos cada filho. E eu declaro que os filhos que estão aqui, você vai ganhar seus pais para Jesus, por causa da sua honra, da sua obediência, do seu respeito. Abençoamos sua vida. Vamos encerrar agora, só cantando essa canção, bem rapidinho, sobre família.